Hey yo, Marcos aqui e hoje vamos falar de mais uma produção do Amazon Prime. Eu realmente não tinha grandes expectativas para essa produção, já que não conhecia a história e nem tinha jogado o jogo em que ela é baseada. Mas, para minha grata surpresa, a série teve pontos interessantes e um final bastante coerente. Vamos lá falar da série Fallout. Mas antes, lembrar você de se inscrever aqui no canal, deixar sua opinião. Eu estou sempre lendo todos os comentários. E lembrar você que esse vídeo terá spoiler, então se você ainda não assistiu a série, já fica ciente. Fallout é uma série dramática pós-apocalíptica americana criada por Graham Wagner e Geneva Robson para a Amazon Prime e é baseada na franquia de RPG criada por Tim Kaine e Leonard Boyarsky. Ela retrata as consequências da Grande Guerra de 2077, uma troca nuclear apocalíptica entre os Estados Unidos e a China e uma história alternativa da Terra, onde os avanços na tecnologia nuclear após a Segunda Guerra Mundial levaram ao surgimento de uma sociedade retrofuturista e uma subsequente guerra de recursos. Muitos sobreviventes se refugiaram em bunkers de precipitação radioativa, conhecidos como vaults, ou refúgio, a maioria sem saber que cada refúgio foi projetado para realizar experimentos sociológicos e psicológicos em nome da Vault-Tec. Mais de 200 anos depois, em 2296, uma jovem chamada Luz deixa para trás sua casa no Vault 33, ou Refúgio 33, para se aventurar no deserto perigosamente implacável de uma Los Angeles devastada para procurar seu pai, que foi sequestrado por invasores de deserto. Ao longo do caminho, ela conhece um escudeiro da Brotherhood of Steel, ou Irmandade, e um lendário caçador de recompensas, Ghoul, ou Necrótico, cada um com seus próprios passados misteriosos e agendas para resolver. Esse é o pano de fundo da série, e para quem não tinha ouvido falar da história ou do jogo, como eu, não irá sentir nenhuma lacuna na história. Isso se dá porque a série seguiu uma linha muito boa em relação a apresentar o contexto da história para nós desde os primeiros episódios. Logo de início percebemos qual será o grande e principal arco da trama e quem serão os personagens envolvidos nessa grande aventura. Lucy decide sair do seu abrigo para ir atrás de seu pai, que aparentemente foi capturado por rebeldes selvagens. Vamos ter uma noção da realidade que Lucy tinha antes de decidir sair do refúgio e como isso afetou sua forma de ver o mundo e seu comportamento. Vamos entendendo também a realidade bem contrastante fora do abrigo e o tom bem desafiador, principalmente pela forma de Lucy ser. E isso nos empolga para saber como que ela vai conseguir enfrentar todos esses obstáculos que claramente são bem mais preparados que ela naquele terreno. Os habitantes do ermo, como são chamadas as pessoas que vivem fora dos refúgios, são pessoas totalmente selvagens e completamente loucas para ter qualquer chance de sobrevivência e alimento. Isso por conta das consequências devastadoras que o pós-guerra teve, alterando por completo a forma que as pessoas se relacionam e fazem qualquer transação. Até dentro da Irmandade Brotherhood, que aparentemente tem uma ordem e uma organização, as coisas não são muito boas e podemos observar ao longo dos episódios como o ambiente era totalmente hostil e difícil de imaginar qualquer futuro para além de morrer servindo como um fiel escudeiro para um Titan. Já nos refúgios, apesar de terem uma vida bastante melhor que no ermo, a série apresentou alguns mistérios em relação ao seu propósito e o porquê de algumas coisas acontecerem de forma totalmente estranha. Isso serviu para tirar um pouco do foco da parte central e dividir a trama em praticamente duas partes em que se buscava saber o que estava realmente acontecendo ali. Claro que achei um pouco lento as revelações do refúgio e principalmente o comportamento bem lento dos personagens Norm e Chad. Eles que já tinham ido investigar e sabiam um pouco mais da verdade e deveriam ir até o final com a história e buscar provas concretas de alguma conspiração ou algo do tipo. Acabou que no final, somente Norm, o irmão mais novo de Luz, conseguiu de fato saber o que estava acontecendo por trás de tudo e junto com isso nos revelar o verdadeiro motivo de existir o refúgio e eles serem totalmente conectados e o porquê da mãe dele ser responsável por usar seu próprio Piper para abrir o refúgio. A série passa o tempo inteiro nos oferecendo pistas de que tem algo estranho com esse refúgio, seja pelo ambiente ou pela forma como as pessoas se tratam. Mas nada tão surpreendente a ponto da gente conseguir fazer uma conexão juntando todos eles. Somente no último episódio que conseguimos entender por completo todas as pistas deixadas. E isso ficou muito interessante porque a gente tem que parar e refletir a razão das coisas que antes foram reveladas. Seguindo com os outros personagens e seus encontros com Lucy ao longo da sua missão, os mais interessantes e com mais relevância de fato foram o Necrótico, Ghoul e Maximum. Necrótico teve praticamente um episódio todo falando sobre ele e mostrando como ele era antes de tudo isso acontecer e a guerra se desenrolar. Ele, que perdeu bastante coisas ao longo desse tempo, é um caçador bastante eficiente e no final até entendemos o porquê dele ter essa sede de vingança e desejo de permanecer vivo. Seus encontros com Lucy foram
bastante elaborado e a forma como o relacionamento deles se deu foi bastante interessante e curiosa. Serviu muito bem para mostrar o quão diferentes eles eram e apesar de no final eles conseguirem se ajudar e ir atrás da razão disso tudo acontecer. Máxima, um personagem bem desconcertante, teve sua história tratada bem despretensiosa até chegar nos episódios finais em que sua relação com Luz fica mais próxima e intensa. Ele, que tem sua vida transformada ao virar um Titan sem realmente ter, se mete em muitas confusões para tentar bancar essa nova realidade. Mas depois dele assumir sua fragilidade e ajudar a Luz, ele cresceu bastante e no final acabou posando como herói e ficou para ele refletir como ele irá lidar com essa nova realidade, já que ele sabe que quem destruiu seu lar quando ele era pequeno foi de fato aqueles que até então ele vinha ajudando. Foi intrigante perceber o peso que as ações dele terão daqui para frente. Claro que ele vai se basear, apesar de saber da verdade, em uma forma de encontrar Luz, seja como for, já que eles desenvolveram um romance no meio disso tudo. Por fim, apesar de não ter outras grandes intenções, a série fez um ótimo trabalho na resolução da trama principal. Luz finalmente encontrando seu pai, sabendo de toda a verdade em relação à sua família, sua realidade e propósito. Foi muito lindo ver que ela, apesar de não ser mais a mesma, ter passado bastante coisas e ter conhecido a verdadeira realidade do mundo, decidiu não matar seu pai quando teve a chance, mesmo sabendo das coisas terríveis que ele fez contra sua mãe, contra a família de Máxima e todos os habitantes daquele lugar. Tudo isso em busca de uma nova visão de mundo. Por esse desfecho tão cheio de acontecimentos, emoções e ações, a série acaba deixando um gosto bom, de satisfação e coerência com toda a história apresentada. Claro que ainda acho que poderia ter mais acontecimentos, principalmente de ações para movimentar mais durante os episódios. Porém, foi na medida certa, já que precisava passar por esses momentos de drama para mostrar a capacidade humana em determinadas situações. A segunda temporada de Fallout já está confirmada e agora é só esperar para ver o que vai acontecer com a nossa querida Lucy do Refúgio 33 e todo o desenrolar, já que já sabemos de praticamente toda a verdade. Mas e você, já assistiu Fallout? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa série e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!